Você poderia falar sobre a questão da Erika Hilton na comissão da mulher? Acho que a maior besteira serem contra e pior ainda é o que isso se tornou. Tu sabe que eu nem tô sabendo disso? Deixa eu ver aqui. Tô por fora da polêmica. Eu sei que o Ratinho falou umas merda, mas também nem vi o que o Ratinho falou. A nova reação da oposição à eleição de Erika Hilton ao comando da comissão da mulher. Em uma iniciativa com poucas chances de prosperar, a deputada delegada... Que coisa nojenta isso, a deputado delegado, deputado médico, deputado general, deputado professor... Ai, coisa sempre chata. Delegado Ione, sugeriu que o regimento interno da Câmara de Deputados seja alterado para tentar restringir que o comando da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher seja ocupado exclusivamente por parlamentares do sexo feminino biológico. Trata-se de medida que busca assegurar que o espaço institucional dedicado... Na semana passada, a pessoalista foi eleita para o posto, em uma sessão marcada por ofensa e por uma tentativa dos opositores de impedir que Érica assumisse a posição. Os parlamentares já vinham dizendo nos bastidores que essa seria uma alternativa para marcar posição contra a eleição da deputada do PSOL. Esse tipo, porém, não deve ter êxito, porque esse tipo de restrição não existe em nenhum dos outros colegiados. Além disso, os colegiados são distribuídos entre os partidos e cada um deles é que tem a prerrogativa de indicar quem estará à frente das comissões. O pessoal que tem o direito principal da cadeira da Comissão da Mulher indicou a Érica para a função. O que eu acho disso? Eu acho que tá faltando problema, né? Pra quem tá encrencando com isso. Tá faltando problema. Até pouco tempo atrás a gente tá falando de mortos em enxurradas ali em Minas Gerais. A gente tava falando de casos de feminicídio, as trocentas injustiças, violências e corrupções que a gente sofre todo dia. Sabe, quer ver um exemplo? Eu vou dar um exemplo para não ficar tão IBGE da desgraça. Deixa eu dar um exemplo até considerado meio fútil. Mas só pra vocês terem uma noção. Tem a ver até com a treta que eu tava falando, sobre React. Vamos voltar no papo do React. Rapidinho eu vou voltar nesse papo. Muito das tretas sobre React se dá porque tu pega a lei de direitos autorais, e a nossa lei de direitos autorais foi escrita para um mundo que não faz mais o menor sentido. Então, por exemplo, vamos para além da questão dos reacts. Existe uma discussão sobre se você pode ou não usar o rosto de uma pessoa numa thumbnail. Vamos supor que alguém faça uma thumbnail com o meu rosto. Eu vou lá e processo o cara, que eu não quero que use o meu rosto. Quem é que está certo? Porque pela lei, a pessoa não pode usar a minha imagem e comercializar a partir dela. E monetizar o vídeo seria visto como uma tentativa de monetização, como uma tentativa de comercialização. Só que nos tribunais, dependendo do juiz, ele vai dizer assim, não, mas é figura pública e ele não está exatamente comerciando, ninguém está vendendo um produto com a minha cara. A pessoa fez um vídeo falando de mim. E na medida que eu sou uma figura pública, então isso não é um problema. Aquele processo entre o Santinelli e o Metaforando foi isso. No final, pelo que eu entendi, a decisão do juiz foi de que o Santinelli poderia fazer vídeos com o rosto do... Como é que é o nome do cara lá do Metaforando? Eu esqueci o nome dele. Vitor. Porque ele seria uma figura pública. Só que tudo isso com base numa lei que não faz sentido. Porque quando essa lei foi criada, você sabia muito bem o que era uma figura pública. Basta a pessoa estar na TV, tá no rádio, tá nos jornais, era uma figura pública. Hoje, qual é o ponto de corte entre figura pública e figura não pública? Quantos seguidores a pessoa tem para ela virar pessoa pública? Na medida que todo mundo hoje tem perfil nas redes sociais e que fica se comportando como criador de conteúdo e que muitas vezes vai tendo um número considerável de seguidores, qual é o ponto de corte entre a pessoa ser ou não ser uma figura pública? Por que eu tô pegando esse exemplo trivial? O fato de a gente ter uma corte de deputados que não fazem porra nenhuma, que só se incomodam com assunto imbecil para ficar lacrando em rede social e acumulando seguidor cada vez mais imbecilizado, eles não são capazes nem de ajustar uma merda de uma lei. Podiam simplesmente mexer nesta merda só pra atualizar. Mas esses caras não trabalham, porra. Esses caras não trabalham. Sabe por que eu fico puto com isso? Não é nenhuma questão de ser de esquerda, gostar da Érica, é porque eu acho uma encheção de saco, cara. Eu acho essa porra uma encheção de saco. Pra que essa discussão, irmão? Ah, porque a Érica, ela é trans. E daí, porra? Tá incomodando a tua vida? Porque você olha pra ela e você fica excitado com o possível pau que ela tem no meio das pernas? É isso? Que encheção de saco. Porra, foca no que interessa, caralho. Ah, não gosto do pessoal? Então tá, você não gosta do pessoal, eu não sou de esquerda. Então tá, então tu não é de esquerda. Vai trabalhar, irmão. E a mesma coisa também pra esquerda, que fica, às vezes, no tempo inteiro eu não aguento mais ver o Opressão Gol, né? Opressão Gol, pega o celular e vai caçando a opressão que estiver achando, né? Opressão Gol. Ó, nossa, achei uma opressão lendária. Puta que pariu. Eu já cansei de falar aqui, o ranço que a galera tem com pessoas trans é pura inveja, cara. É inveja, sabe? O pessoal vai ficar puto quando eu falo isso. Pessoas trans são pessoas que potentemente transformaram o seu corpo naquilo que se identifica, naquilo que se sente bem. Não cometeram nenhum crime contra ninguém. São imagens de potência, são imagens de estar bem. É isso que pessoas trans são. E aí todo mundo que vê alguém exuberante, vê uma fagulha de exuberância vital, vai lá e fala, não, mas não tem que ser assim, tem que ser assado. Aí vira a diretora do Irmão do Jorel. Tudo que olha fala, não pode! Usar a imaginação não pode! Ser feliz? Não pode! Usar a imaginação? Não
pode. Sabe, o que me incomoda é esse tipo de coisa virar assunto. Mesmo que você não goste da Erika Hilton, e você tem todo o direito de não gostar, ela é política, ela tá lá pra ser criticada pra cacete como qualquer outro político. Embora às vezes tenha a impressão que as críticas... É que também ela tem bastante visibilidade, né? As críticas às vezes nela, às vezes são meio desproporcionais, dado a outros políticos que poderiam ser igualmente criticados. Mas enfim, ela é política, ela sabe disso, ela tá lá pra ser criticada. Agora, quando essa crítica é apenas uma espécie de cabo de guerra pra você ficar alimentando uma discussão inútil, que serve apenas pra mobilizar eleitorado, sabe? Pra mim aí a política acabou, cara. Apaga a luz, porque isso não é fazer política. Isso é métrica de rede social, isso é lógica de engajamento, isso é outro papo, mas não é mais fazer política. É pauta moral da voto, mas é estúpida. Sabe, eu queria que tivesse deputados preocupados com questões de ordem prática, tá ligado? Eu não acho que seja uma questão de ordem prática se fulano, beltrano é trans. Isso pra mim não é uma questão de ordem prática. Você não tem nada a ver com a vida das pessoas, cara. Tá se metendo por quê, irmão? Ah, mas uma mulher trans na comissão da mulher, e daí? Não existe o Partido da Mulher, que é só quase... tinha uma época que o Partido da Mulher só tinha homem filiado. Tudo de direita. Aí vocês agora estão aí, não, porque aí tem que ser mulher do sexo biológico. Não vem com essa. Não vem com essa. Até pouco tempo atrás, era só homarada. Eu lembro de ver programa na TV, discussões sobre a natureza feminina, só com um psicólogo homem falando. Anos 90 isso. Qual é a essência da mulher? Aí vi um monte de homem falando. Aí agora, porque tem uma mulher trans, não, mas agora a gente tem que falar. Aí vira o defensor da representatividade biológica, né? Tá. E no meio disso, um monte de coisa acontecendo, um monte de lei precisando ser feita, um monte de problema no Brasil precisando de atenção, e os caras nessa punheta. Vamos ficar na punheta? Vamos ficar na punheta. Vamos fazer punheta moral, que eu não sou político, eu sou um moralista pago com dinheiro público, dinheiro de vocês. Vou ficar nessa punheta. Alguém aqui escreveu, mas a Erika Hilton, você não gosta dela, você tem o direito de gostar. Escreveu, mas ela é incompetente. Então fala da incompetência dela. Aí tudo bem, aponte. Aí eu acho isso mesmo. Quer apontar, aponta então, cara. Ela é política, aponta isso. Não, mas ela é incompetente pra isso. Ela é incompetente por quê? Porque ela não entende do assunto, ela não estuda isso, ela foi indicada ali por conveniência. Aponte algum problema mais conveniente, então, mas que tenha substância. Encrencar por ela ser uma mulher trans, eu acho uma coisa completamente esdrúxula, tá ligado? Aí senão que não tem argumento. Aí vira um argumento, no final das contas, a favor dela. Se você quer criticar ela, aí você tem que parar de criar argumentos que sejam a favor dela. Porque daí, quando o argumento é simplesmente falar dela ser uma mulher trans, isso na verdade não é argumento, né? É ranço. O objetivo de um deputado é se reeleger, não legislar. Ainda mais em ano eleitoral. Não, essa é a tragédia, tá ligado? Esse ano vai ser um lixo, tá ligado? Esse ano vai ser um lixo. Todo ano eleitoral é um lixo. Só que aí que tá, tem eleição de 2 anos. Aí os caras mais ou menos trabalham um ano, outro ano é essa punheta. Aí trabalha mais ou menos no outro ano, sempre mais ou menos. Aí mais um ano de punheta, porque sempre a eleição de 2 anos. Busquemos potência, por aí. Mas enfim, deixando bem claro aqui, você quer criticar a Erika Hilton ou qualquer outro político de qualquer outro espectro político, então critique pelas merdas que essa pessoa faz. Se incomodar com o que essa pessoa é na sua vida, quando assim ser não prejudica ninguém, aí é invejinha. Aí é frustração, é reatividade, aí é ser inimigo da potência alheia, porque não consegue reconhecer em si próprio. Não tem escravo maior do que um ressentido. Uma pessoa ressentida, ela nunca vai conhecer verdadeiramente a liberdade, a ponto de se incomodar com o jeito que o outro é e o que fez da sua vida, quando isso não prejudica absolutamente ninguém. Não é uma pessoa que está fazendo algum mal ou coisa que seja. E assim, esse é o tipo de assunto que eu apanho de tudo que é lado, né? Mesmo eu sendo um cara de esquerda, me incomoda muito na esquerda quando a coisa também cai nessa pauta moral. O quanto que o Nicolas é fascista, o quanto que o sei lá quem. Ficar falando só isso, olha o efeito desse negócio, tá ligado? Até porque eu acho loucura a esquerda abraçar uma pauta moral, querer levar as coisas para uma dimensão moral, porque ela sempre perde nessa arena. É aquilo que eu falei até numa... acho que foi na última live. Você consegue afetar as pessoas com coisas mais concretas, cara. Com coisas bem mais concretas. Fascismo é uma coisa que, por mais que seja uma coisa séria e é um fenômeno político relevante, ele ainda é muito abstrato para a maioria das pessoas. Nicolas votou contra Vale Gás. Não sei se é verdade, mas, por exemplo, eu acho isso muito mais concreto, sabe? Assim, isso sim merecia muito mais barulho do que eternas condenações morais. Enfim, torcer que a Erika faça um bom trabalho. É isso aí. Para mim é isso. Mesmo quando é político que eu não gosto, eu torço que o cara faça um bom trabalho. Porque quando faz um mau trabalho, quem toma no cu sou eu. Quando um político mesmo um político que eu não gosto, quando ele faz um mau trabalho, é o meu cu que tá na reta. Sabe, eu tenho um amigo que é um cara de direita. Ele não é bolsonarista, mas é de direita.
muito simpático com o MBL, inclusive. Ele fala pra mim, cara, eu torço que o Lula acerte nas coisas. Eu vou torcer, entendeu? Tipo, eu vou querer que o Lula se foda. Se o Lula se fode, me fodo eu também. Quando eu digo se fode no sentido, na condição de presidente, né? Vou querer que ele não consiga acordos comerciais pro Brasil. Vou querer que ele não consiga governar. Vou querer uma puta de uma instabilidade política porque eu não gosto dele. Tá andando com uma galera. Não é, cara. É pessoal da academia. Eu sou muito sociável. Mas assim, ó, eu gosto de falar com gente tudo que é... O plano de quase tudo, né? Tem alguns que é difícil. Mas eu tento falar com gente pra eu não ficar numa bolha, tá ligado? Senão a gente começa a ficar numa bolha. A gente só fica pregando pra convertido. A sociedade dos algoritmos deixa a gente muito bitolado, assim. A gente começa só a falar com gente parecida com a gente e aí, tipo, acredita que o mundo é aquilo ali, né? O mundo é mais complicado. Volta pro papo do ressentimento. Tem sempre quem torce pro barco afundar estando no próprio barco. Especialmente movido por... a pessoa tá tão ressentida que ela fala assim, o fulano vai se fuder, mas eu vou torcer porque eu não gosto dele, eu vou me fuder junto, mas eu vou torcer. Pô, eu acho loucura. Eu acho maluquice. Aí você pode dizer, tá, mas faz o exercício oposto. Não torcer pro Bolsonaro se fuder? Eu torcia pro Bolsonaro se fuder individualmente. Agora, eu não torcia pro presidente do Brasil, veja bem, pro presidente do Brasil se fuder. Porque se o presidente do Brasil se fode, o Brasil vai junto, em boa parte. Tô falando enquanto figura institucional. Enquanto pessoa, tu pode não gostar da pessoa. Falar, quero mais que tomar no cu. Agora, por exemplo, quando o Bolsonaro era presidente, que eles se orgulhavam de ser um pária na comunidade internacional, isso pra mim era um desastre. Eu achava isso, porra, fudeu, né, cara? Os caras se orgulhavam. Vocês lembram aquela vez que o ministro de Relações Exteriores falou com orgulho que o Brasil tinha virado um pária internacional, que era isso mesmo, que não sei o que. Porra, tá maluco? Mas não era o sucesso presidencial que resultou em mortes ignorando a vacina? Talvez a gente não esteja falando a mesma coisa. Quando eu falo sucesso presidencial, eu tô falando de figura de Estado, cara. Na verdade, o que o Bolsonaro fracassou, principalmente durante a pandemia, foi de ser presidente. Ele não foi presidente. Ele foi um lacrador de Twitter. É isso que ele foi durante a pandemia. Ele foi um lacrador de Twitter, ele não foi presidente. E utilizou do cargo que ele tinha pra fomentar esse tipo de coisa. Eu tô falando de figuras de Estado, sabe? Eu volto um papo que eu tinha falado outra vez. A gente tá carente de estadista, cara. É muito oportunista e pouco estadista. Não estamos carentes de estadismo, estamos precisando de mandatos maiores. Eu não sei se é esse exatamente o caminho. É que assim, aí a gente entra num outro papo, né? As redes sociais eu acho que estragaram tudo. É foda. Mas é isso, cara. É isso, é foda. Tudo virou... Tipo, político sempre, em época de eleição, aparecia, né? Cheio de promessas. Só que rede social força o engajamento eterno, né? Então aquele comportamento cretino de político em época de eleição virou comportamento constante. O cara agora faz questão de ser cretino o tempo todo. A gente tem muita pouca política de Estado, a gente só tem... Quando muito a gente tem políticas de governo, né, cara? A gente não tem política de Estado, quase. Não. Isso não vai dar certo. Plebiscito. Não, plebiscito é também outra... Plebiscito parece um negócio super legal, mas não é bem assim que funciona, não. Plebiscito é jogar pro senso comum. Essa ideia de democracia plebiscitária é um negócio muito... Isso funciona quando é descentralizado. Aí eu acho que até vale a pena, né? Por exemplo, uma coisa que o PT do Rio Grande do Sul fez, eu não sei se faz isso em outros estados e não sei ainda se continua fazendo. Quer dizer, no Rio Grande do Sul não faz mais porque não tá no poder, né? Mas eu lembro que eu era criança, na época dos governos do PT no Rio Grande do Sul, Olívio Dutra, Tarso Genro e tal, e tu tinha a figura do orçamento participativo. E eu lembro de ter reuniões, ou seja, as pessoas meio que criavam a cultura de participar de reuniões. Eu era criança, tá? Então não sei o quanto que isso funcionava, mas a lembrança que eu tenho de criança era de ir nessas reuniões, minha mãe me levava, e olha que minha mãe também, super desligada de política e tal, mas ela tinha por hábito ir, pra decidir o que ia fazer com o dinheiro, naquela região. Então as pessoas se reuniam, geralmente eles combinavam numa escola. Eu lembro que minha mãe uma vez me levou junto, porque ela não tinha como me deixar em casa, eu era pequeno, e era uma discussão sobre... Teve uma reunião ali que era sobre como é que iam ser os gastos em educação ali na região. E era um bairro, tá ligado? Pegava ali era um grupo de bairros, ali, era uma zona da cidade. Não era nem na cidade inteira, tá ligado? Era bem descentralizado mesmo. E aí teve e essa discussão não era conduzida por vereador nem nada. Era pelo próprio pessoal ali da escola, das escolas, das comunidades. Tu tinha, obviamente, funcionários públicos ali intermediando, até para anotar, fazer a ata do que estava acontecendo. Mas era o povão mesmo decidindo ali. Tá, o que a gente vai? A gente quer investir em educação aqui e tal. E aí tava uma briga, minha mãe me levou lá, porque na minha época minha mãe era diretora de escola, e ela tava querendo botar ensino médio na escola, então ela foi lá para brigar. Disse, olha, eu quero dinheiro, quero que o dinheiro venha aqui pra escola pra gente botar ensino médio, para os adolescentes continuar estudando. Qualquer pessoa que já foi em reunião de condomínio não quer muita participação direta política. Pior que é. Mas tem reunião de condomínio que funcionam, sabe? Eu já vi dos dois jeitos. Eu já vi reunião de condomínio que, puta que pariu, cara, tu prefere morrer do que tá ali. E eu já vi uns lugares que funcionavam. O que define um bom estadista? Tá aí, essa é uma boa pergunta, né? O que define um bom estadista? Eu acho que é aquele que consegue constituir um bom legado. E um bom legado
Estado que não necessariamente seja um tributo a si próprio, tá entendendo? Você deixa boas coisas, você produz boas coisas pro seu país, que talvez às vezes vai ficar pronta no governo do outro cara, é o outro cara que vai lá inaugurar, é outro cara que vai lá fazer, não sei o quê, mas são coisas que vão durar, entende? São coisas que vão durar. Eu não tô falando só de obra, né? Tô falando de certas leis, certos programas, você constitui como política de Estado. Eu acho que isso é uma coisa, e quando isso é positivo para as pessoas, eu acho isso bacana. Agora, eu acho que esse processo só se consolida quando você tem a contraparte. A contraparte é o povo participando, né? O orçamento, a ideia do orçamento participativo, por exemplo, eu acho que é uma ideia bem legal. Não sei se funcionava, mas eu acho a ideia legal. Por pura democracia plebiscitária pode só cair em ditadura na maioria, exato. Né? Mas já que vocês querem um exemplo bem concreto, tá aí, eu citei aqui a lei de direitos autorais. E qualquer deputado que revisar esse negócio e atualizar essa lei escutando todo mundo e tornar ela adaptada para os dias de hoje, tá sendo um bom estadista. Tem algum fazendo isso? Olhando para isso? Às vezes tem um sozinho ali, né? Mas as comissões estão fazendo isso? Estão olhando para isso? Aí eu vou dizer, e eu vou fazer isso, vote. Daí eu anuncio a minha candidatura, né? Termino de falar tudo isso, eu falo, pois bem, eu tenho uma notícia pra vocês. Aí eu rasgo aqui a camisa, tá aqui meu nome, né? Tal, vote tal. Aí com o slogan, como podia ser o slogan? Saia da sarjeta e seja feliz. Professor Alexandre 6969. Pronto, vai ser isso. Mas, ai, cara, esses assuntos, pode ver, assim, ó, até a qualidade aqui do chat já foi embora também, assim, eu digo, aí o pessoal começa a escrever coisas, começa a escrever com o intestino. Eu nem gosto de falar nisso na live, vocês que puxam, porra. Eu não gosto de falar, não é porque eu não quero a polêmica, é porque a polêmica que vem disso, ela é pobre, tá ligado? Tamanha é a nossa miséria política que discutir Batman, Goku, ou outras coisas, tende a gerar debates mais ricos do que falar de política partidária, dia a dia de Brasília, essas porra. Pra vocês verem o tamanho da miséria que a gente tá. Não acredita na ideia de que é possível mudar algo por dentro? Dentro de quem? Não, mas assim, ó, falando sério, sozinho não. Sozinho acho muito difícil. Falar sobre política esse ano é essencial. Pois é, mas eu tô num desânimo de falar de política. Sabe, tem gente que às vezes vem me julgar, até é bom falar sobre isso. Tem gente que às vezes vem me julgar e fala assim, tu não fala mais tanto de política, porque tu não quer perder seguidor, não sei o que, não sei o que. Irmão, se eu não quisesse perder seguidor, eu não ficava falando que Berserk é um Boislov do mal, sei lá. Quer dizer o seguinte, as pessoas ficam mais irritadas com essas coisas do que até por política. Não é isso, nunca foi isso. A questão pra mim é que eu, sei lá, eu acho que eu cansei, papo reto, eu dei uma cansada. Eu dei uma cansada porque, assim, as pessoas se inflamam, inclusive eu, e eu não sei se, por exemplo, se é uma pesquisa recente até mostrando que 90% dos que dizem votar no Lula não vão mudar de ideia. 90% dos que dizem votar no Flávio não vão mudar de ideia. E era isso. Então assim, vamos disputar esses 10%? Pode ser, mas eu tô achando que até mais que 90%. Assim, a gente caiu num fosso que tá foda de sair. E aí todo o debate político, ele é muito miserável. Ele ficou miserável pra cacete, entende? Isso tudo, essa volta toda que a gente deu, é um exemplo disso. Eu acho meio tosco a gente ficar discutindo se a Erika Hilton deveria ou não estar na comissão da mulher, sendo que a gente poderia estar discutindo, como eu falei agora, por exemplo, a lei de direitos autorais. Eu tô frisando nisso porque é uma coisa tão trivial e simples que já poderia ter sido atualizada sem muita dificuldade. Só tô pegando esse exemplo, entendeu? Podia ser qualquer outra coisa. Mas são essas coisas que fazem o dia a dia andar. São essas coisas. Não é essa tretinha. Essa tretinha, ela alimenta o algoritmo, mas no dia seguinte ela passou e a vida segue igual. Agora, você atualizar uma lei faria diferença. Eu curto falar de política quando a gente tá falando dessas coisas. Eu curto. Sobre certas decisões, sobre certas visões de país e tal. Isso eu acho legal. Mas não é isso, né? Eu começo a falar de política aqui, logo a coisa envereda pra uns papos estranhos pra diabo e a coisa começa a virar um embate do bem contra o mal e cada grupo acha que é o bem, cada grupo acha que o outro é o mal. E aí, sei lá, eu chego uma hora que eu olho e digo, não tô mais afim. Puxando uma alegoria de futebol, eu quero falar de jogabilidade, de escalação e tal, e os caras estão lá, um jogando pedra no outro, duas torcidas organizadas, eu jogando pedra uma no outro. Eu disse, bom, então tá, vocês vão jogar pedra, eu não tô afim de jogar pedra em ninguém, não tô afim de pegar pedra, não tô afim de levar pedra, mas é papo chato. Pode ver, até eu fico down com esse negócio, assim, pode ver, eu fiquei, quanto tempo falando isso aqui? Meia hora? Saímos do lugar? Não saímos do lugar. Esse vídeo é um corte da Live do Caos que acontece no canal do Quadrinhos na Sarjeta todo domingo à noite por volta das 9h30, geralmente. Então curta e compartilhe este vídeo. E se inscreva lá no Quadrinhos da Sarjeta, assim como aqui no Cortes da Sarjeta, pessoa vagabunda.